Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Espero que estejam se cuidando, espero que estejam fazendo tudo certinho, espero que estejam entendendo o conteúdo. Ai, o que mais que eu espero? Eu espero que vocês entendam que hoje eu não irei aparecer porque o meu celular não está comigo, ele está na assistência. Eu estou com o celular da minha mãe, tá? Então a situação, infelizmente, fica um pouco precária, literalmente falando, porque o celular dela só falta se desmontar e sair por aí sozinho, tá? Então, gente, na próxima aula eu dou duas caras, certo? Infelizmente por hoje vai ser nesse método mesmo, tá? Só não vai aparecer no comecinho, o restante da aula vai ser do mesmo jeitinho, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer a resolução da avaliação de vocês e vamos dar continuidade ao conteúdo, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta de vocês. Segundo a ONU, deixa eu pegar aqui num tamanho maior. Aí. Segundo a ONU, o que a pessoa precisa para declarar. O que a pessoa precisa declarar para ser considerada refugiada? Bom, essa questão é bem tranquila, tá? Vocês teriam que procurar, vocês podiam achar na aula, ou até mesmo, como é segundo a ONU, vocês poderiam achar em outros meios de pesquisa, sem problema nenhum, tá? E ela vai ser assim na íntegra, certinho, do jeitinho que tá aí. E provavelmente do jeito que vocês encontraram. Então, segundo a ONU, na convenção em questão, para ser considerada refugiada, a pessoa precisa declarar que se sente perseguida pelo Estado de sua nacionalidade, por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, né, que se ausentou de seu país em virtude desses termos ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas razões. Beleza? Então, tá certinho, como a ONU decretou. Não mexi em nada, não fiz o meu conceito para você falar assim, professor, esse conceito não é o da ONU, é o teu, tá? Então, de acordo com a ONU, é desse jeitinho que tá aí, beleza? Vamos continuar. Depois, o Estreito de Bering nós temos aqui até a opção E. Um canal marítimo localizado entre o continente asiático e o continente americano. É um canal marítimo localizado entre o continente asiático e o continente africano. É um canal marítimo localizado entre o continente europeu e o continente americano. É um canal marítimo localizado entre o continente europeu e o continente africano. Por último, é um continente marítimo localizado entre o continente asiático e o continente europeu. Bom, eu coloquei mais alguns detalhes sobre o Estreito de Bering para vocês aqui, para vocês darem uma relembrada, tá? Mas já passando a resposta para vocês. Letra A. É um canal marítimo localizado entre o continente asiático e o continente americano. Então, aqui tem mais alguns detalhes para vocês sobre a questão do Estreito de Bering que a gente falou na aula de vocês. Então, o que, que é? Então, é claro, ele é um canal marítimo localizado entre o continente asiático e o continente americano. É claro que isso soa estranho quando a gente fala, porque a gente sempre faz o roteiro tradicional, né? Mas esse estreito, sim, ele existe. E sim, ele é entre o continente asiático e o continente americano. Ele recebe esse nome em homenagem ao explorador dinamarquês Vitus Jonasson Bering, que atravessou o estreito em 1728, com cerca de 85 quilômetros de comprimento e uma profundidade entre 30 e 50 metros. O Estreito de Bering separa o Cabo Desnes, na Rússia, e o Cabo Príncipe de Gales, no Alasca. É claro que ele também divide os territórios dos Estados Unidos e da Rússia, né? Ou seja, ele está localizado entre o Oceano Ártico, ao norte, e o Mar de Bering e o Oceano Pacífico ao sul. No meio do Estreito de Bering encontram-se as ilhas Diomedes, né, pertencentes à Rússia, e aos Estados Unidos. São duas ilhas que têm aproximadamente 4 quilômetros de distância
de onde a ilha de Hetmanov, ou Diomedes Maior, pertence à Rússia e a Diomedes Menor pertence aos Estados Unidos. Né? Então, na parte americana, uma comunidade de esquimó habita o local. Né? Entre elas passa a linha internacional de data, que é a LID. E vocês vão ver mais um reforço de linha internacional de data ano que vem. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Uma linha imaginária situada no lado oposto do meridiano de Greenwich. Beleza? Vamos à próxima questão de vocês. Eu espero que essa tenha ficado bem clara. A América foi inicialmente povoada por quantas ondas migratórias da Ásia? 2, 3, 4, 5 ou 6? Então, é claro que eu também deixei ela bem detalhada para vocês depois, tá? Mas, vamos lá. 3, né? Foi inicialmente povoada por 3 ondas migratórias. Detalhadamente falando, então a América foi inicialmente povoada por 3 ondas migratórias da Ásia. Tá? Isso de acordo com o conteúdo de vocês. É claro que durante muito tempo tinha uma dúvida sobre a origem dos habitantes do continente americano. E segundo os pesquisadores, esse estudo põe fim ao dilema. E daí eu coloquei aqui uma parte dos estudos para vocês. Os primeiros habitantes da América chegaram ao continente há mais de 15 mil anos, em 3 ondas migratórias vindas da Ásia, segundo o estudo de uma equipe internacional de cientistas publicado na revista Nature. Então, o estudo do genoma de uma ampla seleção de tribos indígenas americanas do Canadá, que é a Terra do Fogo, no extremo sul do continente americano, demonstra que a população procede de pelo menos 3 ondas migratórias de habitantes asiáticos, que teriam chegado ao novo continente através do Estreito de Bering, na Sibéria. Durante as eras glaciais, há mais de 15 mil anos, o estreito permaneceu congelado e serviu como ponte entre os continentes asiático e americano. Embora os analistas calculem que tenham ocorrido pelo menos 3 grandes migrações, a maioria das tribos descende da primeira delas, conhecida como primeiros americanos, já que as outras 2 se limitaram à América do Norte. Né? E durante anos se debateu se os habitantes da América procediam de uma ou de mais migrações através da Sibéria. Só que nessa pesquisa acaba colocando fim no dilema. Os nativos americanos não procedem de só uma migração. Isso de acordo com um cientista colombiano. E também o autor desse estudo. Tá? Então, vamos lá as teses. As teses sobre a ocupação da América. Há 50 mil anos, algumas evidências apontam uma colonização mais antiga para a América de até 50 mil anos. Esse é o dado obtido pela brasileira Nieri Guidon, na Serra da Capivara, no Piauí. A datação não foi feita com ossos humanos, mas com carvão vegetal associado ao que a arqueóloga considera de antigas fogueiras. Essa hipótese ela é aceita por poucos pesquisadores, que acreditam que o carvão usado na datação pode ser resultado de um incêndio natural. A pesquisadora também identificou pedras que teriam sido usadas para cortar há 50 mil anos. Data posterior, 40 mil anos, foi obtida num sítio do México pela arqueóloga Silvia Gonzalez, e a partir de cinza vulcânica associada a antigas pegadas humanas, mas outros pesquisadores, analisando os mesmos dados, dizem ter ocorrido um erro no procedimento. Depois, a tese de 15 mil anos, que é a tese defendida pelos autores da pesquisa descrita, que nós falamos há pouco tempo ali em cima, nos outros slides. Com base na análise genética dos índios americanos, do Canadá ao extremo sul do continente, é igual à tese defendida pelo antropólogo brasileiro Walter Neves, com base no esqueleto de Luzia, de 11 a 12 mil anos encontrada
no sítio arqueológico de Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Para Neves, Luzia é uma evidência de que os antepassados dos índios vieram pelo Estreito de Bering há 15 mil anos e, aos poucos, ocuparam o continente. E essa é a tese mais aceita, certo? Depois nós temos 11.400 anos. É a data defendida por parte dos arqueólogos americanos, chamados de clovistas, com base em objetos com pontas de flechas e de lanças encontradas em um sítio arqueológico do Novo México. Essa tese sustenta que houve apenas uma entrada pelo Estreito de Bering. A maior pesquisa genética, de nativos americanos até o momento, e nela os cientistas analisaram mais de 364 mil variações detectadas no DNA de 52 tribos indígenas americanas e de 17 grupos siberianos. Essa análise foi feita, ela foi de certa forma dificultada pela presença de material genético procedente de migrações anteriores, principalmente dos europeus e os africanos que chegaram à América a partir de 1492. E por isso, os pesquisadores se concentraram apenas nas seções do genoma que procediam totalmente dos nativos americanos. É claro que, tecnicamente, o estudo dos povos nativos americanos ele representa todo um desafio devido à presença generalizada de traços europeus e africanos nos grupos nativos. E depois também tem a questão da migração em ondas. A primeira onda migratória, os primeiros americanos, teria se deparado com um continente desabitado e seguiu rumo ao sul pela costa do Pacífico, deixando povoações em sua passagem. Um processo que teria durado cerca de 1000 anos e cujas linhagens podem ser rastreadas no presente. No entanto, o DNA de 4 tribos da América do Norte demonstra que houve pelo menos 2 outras ondas migratórias. A segunda ocorreu, ela percorreu a costa do Ártico até a Groenlândia, e a terceira se dirigiu rumo às Montanhas Rochosas. Essas duas levas elas teriam sido protagonizadas por indivíduos mais próximos à etnia Han, predominante da China, do que dos primeiros americanos. E ao avaliar esse material genético da tribo dos Alaútes, ai meu Deus, travei, Aleutes, agora saiu, e dos Inuites, que são habitantes do leste e oeste da Groenlândia, os pesquisadores constataram que metade do seu DNA procedia dos integrantes da segunda migração. No caso dos membros da tribo canadense que viviam entre as Montanhas Rochosas e a Baía de Hudson, os especialistas descobriram que tinham 10% do material genético em comum com os protagonistas da terceira onda migratória. O DNA dessas 4 tribos do norte, os Aleutes, os Inuites do leste, os Inuites do oeste e a tribo do Canadá, ela contém material das 3 ondas migratórias, mas a maior parte corresponde à primeira. Isso significa que os habitantes asiáticos da segunda e terceira onda elas teriam se relacionado com os primeiros que chegaram à América. Desculpa, gente. A pessoa fala demais da Nissa, né? E, segundo os pesquisadores, isso fica demonstrado pela menor diversidade genética dos na América do Sul, cujo DNA é mais próximo ao dos primeiros americanos. O povoamento do México, rumo ao sul, ele parece ter sido relativamente simples, com poucas misturas após a separação dos povos, até a chegada dos europeus em 1492. Beleza? Então eu espero ter deixado bem detalhado, tá? Vamos para a próxima. Número 4. Explique o que é migração de cérebros e cite um exemplo. Então, quando a gente vai falar com relação a isso, que eu espero ter detalhado bem também, acaba sendo, deixa eu colocar o conceito primeiro, são profissionais especializados em áreas do mercado de trabalho dotados de um autoconhecimento em seu campo profissional e que migram de países pobres ou
com poucas oportunidades laborais, para centros mais desenvolvidos que carecem de suas habilidades. Então, o que vai acontecer? São aqueles mais especializados em suas áreas, né? São assim atraídos por trabalhos no estrangeiro, no exterior, tendo uma melhor remuneração, né? Benefícios, reconhecimento e, ao mesmo tempo, a oportunidade de desenvolver pesquisas, tecnologias e outras coisas para o país contratante. Um exemplo que a gente pode citar aqui também tem os Estados Unidos, né? Eles são grandes captadores de cérebros, mesmo tendo um grande número deles em seu território. A sua constante atração dos melhores pesquisadores do mundo tem como objetivo o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser patenteadas pelos próprios norte-americanos, e acumulando assim um crescente monopólio em vários segmentos. Essa acaba sendo a razão fundamental de inovações começarem nos Estados Unidos, sendo que, na verdade, muitas delas foram concebidas por indianos, árabes, europeus e destacadamente especializados e capacitados. Né? Acho que eu tô falando bem rápido hoje, gente. Agora que eu reparei. Eu vou tentar desacelerar. Eu tô achando que tá rápido, não sei vocês. Tá? Mas vou dar uma desaceleradinha. O Vale do Silício, localizado na Califórnia, é uma região que engloba várias cidades, como Campbell, Saratoga, Fremont, são 16 no total. É um exemplo perfeito desse fenômeno de migração de cérebros, porque grande parte dos pesquisadores de lá não são americanos. Então acaba sendo também um exemplo. E já o país que perde tais cérebros, ele perde ao mesmo tempo um grande potencial de inovações, né, desenvolvidas por seus nacionais. Mas para outra nação, isso causa um enorme dano à economia e ao desenvolvimento de países pobres, que carecem desses profissionais e poderiam fazer um ótimo uso dos seus conhecimentos. Por sua vez, os países receptores, eles acabam tendo uma ampla vantagem, porque eles não investiram na qualificação desses migrantes. E os custos foram bancados ou pelas famílias ou pelo país, quando eles são formados em um sistema público. Outro sistema que a gente pode usar, eu acredito que eu não lembro se eu usei esse na aula de vocês, mas já utilizando um dos continentes de estudo de vocês desse ano, que é a Europa, uma migração de cérebros muito extensa que ocorre é com relação à África e à Europa. Por quê? Poxa, eu gosto muito de citar o exemplo do médico porque realmente a gente sabe das dificuldades que eles têm na África. E a pessoa se formou em medicina na África. Se ela se formou porque a família ajudou, beleza, teve esforço da família e tudo mais. Ele começa a trabalhar e ele percebe que ele tem vamos pensar assim, como se fosse um leque de opções, né? E a Europa, ela sempre tá de braços abertos a esses profissionais, gente. O que acontece? Eles percebem que eles têm a opção de ir para a Europa. E é claro, se foi a família que ajudou a se formar, né? Beleza, para a Europa é ótimo. A Europa não teve que pagar para ele estudar em uma universidade pública de lá. E se ele se formou pelo governo, por uma universidade pública, né, quem banqueou foi o país da África e não o país da Europa. Então ele vai ganhar um migrante formado. O que vai acontecer? A pessoa sai da África e vai para a Europa. Chegou na Europa, ela vai começar a trabalhar, ela vai ver que a realidade é totalmente diferente. Né? Às vezes o consultório que ele tinha na África é muitas vezes um pedacinho pequeno de espaço, muitas pessoas, a situação precária, pouco investimento do governo, dependendo da região, e aí ele vai para a Europa e ele vê uma realidade totalmente diferente. O que ele vai fazer? A princípio, geralmente eles vão sozinhos, mas logo em seguida eles levam a família, porque eles veem que é uma realidade diferente, eles querem aquela realidade para a família deles.
e acaba sendo uma migração em conjunto. E daí aí tem aquela questão, né, de sabem que o povo é fofoqueira, né? Então, ele pega quando ele vai, às vezes são casos que acontecem, ele vai pra África buscar a família, ele já pega e fala pra um amigo dele que acabou se formando com ele, cara, tem oportunidade na Europa, né? Pô, por que você não vai? E às vezes a pessoa acaba indo. É claro que tem os que ficam por patriotismo, por amor ao país e eles continuam por amor à profissão também, porque daí o trabalho é mais pesado, né? E eles continuam na África mesmo não tendo todos os privilégios. Mas alguns, em sua maioria, eles vão para a Europa, gente. Eles se mandam para a Europa para trabalhar de uma outra forma. Eles têm mais benefícios, eles têm condições melhores, eles, de certa forma, eles têm um trabalho um pouco mais tranquilo, literalmente falando. Bom, eu espero que tenha ficado bem clara essa questão para vocês, certo? Vamos para a última. Na Ásia, a migração de cérebros ocorre principalmente em direção à América do Norte e a Europa. B. América do Sul e a Oceania. C. Europa e a África. D. Oceania e Europa. Ou E. América Central e América do Norte. Então, na Ásia, a migração de cérebros ocorre principalmente em direção à América do Norte e à Europa, certo? Não vão confundir, tá? Então, com relação ao continente asiático, eles acabam migrando na sua maioria para essas regiões, né? Para a América do Norte e também pro continente europeu. Beleza, gente? Então, como era correção, eu resolvi separar um país para falar sobre ele para vocês, para a aula não ficar assim tão extensa e assim eu tenho um controle maior do conteúdo, tá? O país que eu escolhi hoje, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu escolhi um país assim que eu acho que ele tem muitas curiosidades e tem muitas características fortes até. E eu espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, paciência, né? Paciência. Eu espero não falar muito rápido, mas eu separei algumas curiosidades, algumas características, algumas. O que mais que eu posso falar? Algumas situações que ocorrem no país que acabam despertando a curiosidade da gente, beleza? O país que eu escolhi, deixa eu colocar aqui, Coreia do Sul, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Coreia do Sul. Vamos a princípio falar sobre o significado da bandeira. Então olhem bem a bandeira, tá? O fundo branco, ele representa a pureza do povo coreano, certo? Que, vamos ver se eu acerto a palavra, Taegukji, né? É o nome do símbolo central da bandeira, derivado do Yin Yang chinês. O círculo, ele representa o absoluto e é dividido em duas partes para mostrar o equilíbrio perfeito. A parte azul, Yin, representa a negatividade e a vermelha, Yang, a positividade. As duas partes juntas, elas mostram como as energias opostas possuem um movimento infinito. Então, vamos continuar. A República da Coreia, ou Coreia, né? Coreia, ela está localizada na Península da Coreia, a qual se encontra entre a China, a oeste, embora não esteja, né, não haja uma fronteira demarcada entre ambas, e o Japão, a leste. Essa região, situada na Ásia, particularmente, né, no Extremo Oriente, ela está politicamente dividida em duas áreas, Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Dá tempo. Ela tem a capital, né, como capital, a segunda maior metrópole do planeta e uma das cidades mais significativas do mundo, que é Seul. E esse país é um território marcado pelo clima temperado, né, em uma região dominada pelas montanhas,
abrangendo uma massa populacional de mais de 48 milhões de habitantes. A Coreia do Sul é considerada a maior nação planetária em termos de densidade populacional. A Coreia do Sul, mesmo com eventuais oscilações, ela costuma estar sempre entre as 15 maiores economias do mundo. A moeda de lá é won. A gente pronuncia won. Tá? Às vezes trava. Eu travo contra os idiomas, travo bonito. Não sei porquê, mas eu travo. Depois, possui uma área territorial de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados, com uma população de aproximadamente 51 milhões de habitantes, totalizando uma densidade demográfica de aproximadamente 486 habitantes por quilômetro quadrado. É uma das densidades demográficas maiores do mundo. Então, tem gente pra caramba, literalmente falando. E alguns fatos e curiosidades sobre a Coreia do Sul. Na Coreia, as pessoas já nascem com 1 ano de idade. Então, é uma característica. E as lojas elas ficam abertas até 4 horas da manhã. E apenas 3,2% da população estão acima do peso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Dá tempo. O que mais? A maioria dos restaurantes da Coreia do Sul tem delivery, inclusive o McDonald's, coisa que infelizmente nós não temos. Nossa, o Ítalo tá exibido hoje, hein? Depois... essa aqui ela é muito bizarra, mas tudo bem. Os sul-coreanos, eles são obcecados por... esse negócio que vocês estão vendo aí na foto, tá? Então, eles têm chaveiros, eles têm pingentes, eles têm almofadas no formato desse negócio aí que vocês estão vendo, tá? E eles têm até um museu de café temático, o The Dong Café, que serve as suas bebidas e comidas em pequenas privadinhas, E as fezes são um símbolo de fortuna no país, Eles são fortuna e sorte no país. Cuidar do tempo. Na Coreia do Sul, considera-se que os bebês têm 1 ano de idade no nascimento, Por isso, sim, mais velhos do que o restante do mundo. Como eu falei para vocês no começo, apenas 3,2% dos sul-coreanos estão acima do peso. Na Coreia do Sul, é normal os homens passarem maquiagem. É estranho, mas tudo bem, Homem passar maquiagem, eles passam, eles são extremamente vaidosos, gente. Então, 20% da população masculina, eles usam abertamente esse tipo de cosméticos. É uma população muito vaidosa. Essa aqui é estranha, mas essa é legal. Então, quando um nome coreano é escrito com tinta vermelha, acredita-se que a pessoa está prestes a morrer ou ela já está morta. E a cor ela é associada à morte e a tradição vem dos nomes escritos em vermelho para indicar as pessoas falecidas nos registros das famílias. Então, se por um acaso você tem um amigo na escola e você escreve o nome dele em vermelho no caderno, porque, você quer dar um destaque? Cara, o amigo de vocês vai ficar extremamente ofendido, claro, se for lá. Então, é um conselho, Essas coisas assim, lá vocês não podem fazer. E o que mais, Na Coreia existe também a prática da recriação do crime. Os suspeitos do crime, como estupro e assassinato, eles são levados pela polícia, algemados até a cena do crime, e eles são ordenados a reencenar o que eles fizeram publicamente. E para humilhar ainda mais o meliante, a mídia ela é convocada para acompanhar a recriação, a reencenação do crime. E de certa forma também para a pessoa não fazer de novo. E a Coreia do Sul também é a capital mundial das cirurgias plásticas. Estima-se que aproximadamente 1 entre 5 mulheres do país já passou por cirurgias estéticas. É muito comum que as garotas recebam uma cirurgia plástica nos olhos de presente de aniversário de 16 anos, para ter uma aparência mais parecida com a ocidental. Eles são viciadinhos nisso, gente. A Coreia do Sul tem a internet Wi-Fi mais rápida do mundo, com uma média de download de 33,5 megabits por segundo. Em 2012,
a cidade de Pohang, na Coreia do Sul, inaugurou a primeira prisão do mundo com guardas robôs. Os sul-coreanos amam fazer compras, né? O país tem alguns dos maiores shoppings do mundo e as lojas ficam abertas até 4 horas da manhã. Restaurantes e bares, eles costumam fechar às 11, certo? O kimchi é um dos pratos nacionais mais tradicionais da Coreia do Sul, uma combinação de vegetais e temperos fermentados no subsolo por meses e servidos com quase tudo, né? Há aproximadamente 250 tipos diferentes. Há centenas de anos, né? Centenas de anos, os coreanos estão acostumados a comer carne de cachorro, gente. Isso, infelizmente, é verdade. E, inclusive, tem uma sopa chamada de sopa revigorante. Claro que lá eles têm uma raça de cães no país, que é criada especialmente para o consumo. Mas alguns têm ele como animal de estimação. É o Nureong, se eu não me engano. Deixa eu tirar o cachorrinho, porque essa cena me deixa triste. O que mais? Eles têm aquecedores de chão, né, que são chamados de ondol, pedra quente. Mais de 90% das casas do país têm esse tipo de sistema, que faz o calor passar por canos embaixo do chão. O dia 14 de cada mês tem sempre alguma comemoração romântica, como Kiss Day, que é o dia do beijo, e em junho o Hug Day, que é o dia do abraço. No dia 14 de fevereiro é conhecido como o dia dos namorados, Valentine's Day. E as mulheres que presenteiam os seus namorados e maridos, né? Aí é a situação que inverte. E já no dia 14 de março é conhecido como dia branco, né? Os homens presenteiam as mulheres, mas precisam gastar muito nos agrados. Então todo mês eles estão comemorando. O tigre e o coelho são os importantes símbolos folclóricos na Coreia. E por último, os coreanos eles acreditam que na influência do tipo sanguíneo na personalidade das pessoas. É claro que isso foi uma fase, né? Tipo, A positivo combina com B positivo e assim por diante. Vocês estão olhando aí nos desenhos, tá? Mas foi só uma fase. Gente, encerrando, porque tem um escândalo aqui. Encerrando. Livro de atividades, página 7, exercício 4, tá? Não esqueçam de colocar a data no lado da atividade e fazer a atividade no livro de atividades. Qualquer dúvida me perguntem, certo? Até a próxima semana. Bons estudos, boa atividade e até a próxima semana de novo.